Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Você já teve uma experiência real com Deus? Hoje a Suiane veio aqui, gente, ela veio de longe, ela veio importada lá de Rio do Sul, para contar para nós a experiência dela. Eu tenho certeza que eu e você, porque para mim também vai ser novidade, vamos ficar impactados. Fiquem com a gente até o final, que vocês não vão se arrepender. Boa noite, Suiane. Obrigada, meu anjo, por ter aceito esse convite, por ter vindo aqui contar um pouco da tua história, né? Que eu tenho certeza que vai nos edificar. Boa noite, Deise. Boa noite. Boa noite a todos que irão assistir. Primeiramente, eu agradeço o teu convite. Muito obrigada por estar aqui, por me permitir compartilhar a minha história, o milagre que Deus fez na minha vida, do meu marido, o milagre que é o nascimento do meu filho e tudo que ele fez também na minha vida. Eu sou muito grata. E agradeço a Lenise que me trouxe até aqui, me trouxe até você também. Sim, uma pessoa muito especial. Maravilhosa. Uma irmã maravilhosa. Então, muito obrigada. Que enche a arca do Senhor, né? Isso mesmo. Obrigada a você, meu anjo. E aí, quem que é a Suiane? Bom, meu nome é Suiane Krieger Reis, né? Reis do meu marido. Eu sou natural de Lages. Eu tenho 33 anos e... Um bebê. E Deus sempre esteve muito presente na minha vida desde muito pequena. Meu pai e minha mãe sempre foram muito, né, crentes a Deus. Tenho uma irmã por parte de mãe e pai e tenho mais 4 irmãos por parte de pai. Olha que família grande. Nós somos em 6. Um deles faleceu há pouco tempo também, um acidente de carro. Mas a família é grande e amo todos eles da mesma forma, assim, são pessoas muito especiais. A nossa família é uma família muito especial. E então Deus esteve sempre muito presente na nossa vida, porque desde pequena a minha mãe e meu pai são separados, né? Então a minha mãe, toda vez que nós nos deitávamos para dormir, ela ia lá no nosso quarto, rezava conosco, abençoava a gente, eu e minha irmã. Então eu tenho muito presente essa memória dela e do meu pai da mesma forma, mesmo não morando conosco. Toda vez que ele conversava com a gente, ele era bastante presente, ele falava assim, ele chamava de o barbudão, né? Quantos anos você tinha quando eles se separaram? Eu, na verdade, eu era pequenininha, bem bebê, eu não lembro da separação em si. Mas... Aí a tua mãe casou com esse que tem 4 filhos, é isso? Não. Ele é o teu pai? O meu pai que tem mais 4 filhos. Ah, entendi. Isso. E aí o meu pai sempre, né, falava, olha, sempre tem que caminhar com o barbudão, tenha fé no barbudão. Então, assim, Deus sempre foi muito presente assim, nas nossas vidas, né, em tudo que a gente fazia. Nós frequentávamos a igreja, então, assim... Sempre Deus em primeiro lugar. E a minha vida foi marcada de muita presença do Senhor, que antes eu não entendia, e hoje, com tudo que aconteceu, eu consigo olhar para trás e ver as pessoas que entraram na minha vida, o quanto Deus... Propósito, né? O propósito que Deus tinha na minha vida. É incrível como Deus é um Deus de detalhes, né? Isso mesmo. Eu passei por muitos lugares, né? Morei em muitos lugares já. Conhecer o meu marido foi também, eu acredito que um milagre de Deus, um propósito de Deus para minha vida. Na época eu morava em Joaçaba, então já fazia faculdade e eu fui para Itapiranga, que é o extremo oeste do estado, conhecer. Eu digo que eu fui para lá para conhecer ele. Eu fui com uma amiga para uma festa, que naquela época, né, fazia muita festa ainda. Então tinha o Oktoberfest lá e eu conheci ele lá, eu voltei para Joaçaba e ele morava, né, aqui na meia praia. E depois que eu conheci ele, um dia lá, ele foi para Joaçaba para me encontrar novamente, para me pedir em namoro, e a gente acabou namorando à distância. E aí depois eu vim para morar aqui em Balneário e continuar minha faculdade. Em vez de Joaçaba, continuei a faculdade em Itajaí. Eu tinha pouco recurso para morar nessa cidade, porque aqui a gente sabe que tem que ter um pouquinho de recurso. Então, assim,
o meu marido foi um milagre que Deus colocou para eu permanecer aqui, para que a gente se unisse e ficasse juntos. Porque a minha mãe e meu pai não tinham, talvez, condições de me manter aqui. E o meu marido, ele estava ali, ele e a mãe dele também, por muito tempo, a mãe dele também maravilhosa, minha sogra, ela me ajudou muito, e eu sou muito grata, a vida dela também, para que eu me mantesse, terminasse minha faculdade, e aí a gente, então, nos mudássemos e morássemos juntos. Eu morei um tempo com a minha sogra e meu marido, hoje, né, para a gente, então, nos mudarmos para nossa casa e nos casarmos. Então, assim, Deus colocou pessoas certas na minha vida, e eu acredito que isso também é um milagre dele, que hoje nós estamos juntos há mais de 10 anos, por conta, somente por Deus, porque pensar que eu ia conhecer ele no outro lado do estado, né? Pois é, né? Então, Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Mas eu me casei em 2019, né? E ter filhos sempre foi um desejo meu e do meu marido. E foi uma bênção na nossa vida, né? E foi planejado, a gente já queria. Então, depois de nos casarmos, a gente já estava morando em Rio do Sul. Eu engravidei em 2021. E, na verdade, eu engravidei em Rio do Sul, mas bem no momento que nós estávamos em transição para São Miguel do Oeste. Meu marido, ele é servidor público, então ele foi transferido para São Miguel. Tanto que eu fiz a nossa mudança grávida já, e não sabia, fui descobrir em São Miguel. Carreguei caixas e tudo mais, já grávida, mas tudo certo, Deus queria que tivesse sido assim mesmo. E lá em São Miguel, que então eu tive os primeiros sintomas e realmente descobri que estava grávida. A minha gestação foi maravilhosa, eu passei super bem, tive poucos enjoos ali no início, mas a gestação inteira, assim, eu não tinha do que reclamar. A única coisa que eu sentia, e que hoje eu vejo que Deus fala com a gente mesmo, né? Eu sentia muita falta de estar próximo da minha mãe e da minha irmã, porque nós três sempre fomos muito unidas. A gente até hoje se fala praticamente todo dia, né, por vídeo, cada uma mora em uma cidade, a minha irmã mora em Joçaba, a minha mãe ainda mora em Lages. E você em Rio do Sul. E eu em Rio do Sul, e quando eu me mudei para São Miguel é um pouco mais longe, então a gente não tinha essa frequência de minha mãe me visitar e tudo mais. Então, na gestação, eu senti muita falta da minha mãe, de estar ali e vivenciar aquele momento. Mas, quando eu ia me deitar, Deus me falava, você nunca tá sozinha. Eu estou junto a ti. Eu estou junto a ti. Então, assim, eu tive Deus muito ali comigo, em todos os momentos. Mas, assim, a minha gestação foi maravilhosa. Eu, lá em São Miguel, consegui uma equipe muito boa, né? Então, eu e meu marido escolhemos o médico que iria nos acompanhar, escolhemos a fisioterapeuta, eu fazia pilates para acompanhar a minha gestação, e fazer exercícios específicos, né? Fiz fisioterapia pélvica, eu fazia academia, cuidava da minha alimentação, porque a minha família, tanto da minha mãe como do meu pai, eles eles têm doenças como diabetes, pressão alta, e na gestação a gente sabe que tem que ter um certo cuidado. Então, a minha gestação realmente foi marcada por... ela foi perfeita. E todos os morfológicos que eu fiz, deu tudo certo, eu nunca apresentei nada, né? O bebê estava sempre perfeito, estava sempre bem, os batimentos bem. E eu assim, toda consulta com meu médico eu falava para ele, né? Eu e meu marido decidimos que a gente gostaria de passar pelo parto normal, mas que qualquer intercorrência que tivesse, que nós poderíamos ir para a cesariana tranquilamente, porque a gente porque a gente sabia que não éramos nós humanos que escolhíamos o parto. Quem escolhe é Deus. Deus sabe, Deus que sabe como que o bebê vai nascer, a hora que ele precisa nascer, e o próprio bebê, né? Ele sabe quando tá pronto. Então,
Então vocês queriam respeitar isso. A gente gostaria de respeitar isso, apesar da vontade de ter o parto normal, né? Então, toda consulta a gente deixou bem claro para não ficar aquela coisa assim, eu quero muito o parto normal, né? Eu sempre disse, olha, qualquer intercorrência pode me levar para cesárea, não tem problema, né? Eu quero que Deus e o Caetano, que é o nome do meu filho, decidam como vai ser esse parto. No dia que eu tive, toda a gestação eu tive as contrações de treinamento, né? Que são aquelas contrações que vão preparando a gente, mas não é uma contração com dor, a barriga fica dura e ela relaxa, né? Então, desde o início da gestação eu tive isso. E no sábado, dia 6 de agosto, essas contrações já de manhã começaram a ficar muito intensas. E aí eu disse pro meu marido, olha, eu não sei, eu já estava de 39 semanas, então eu já sabia que poderia estar perto. E aí eu disse, eu não sei se vai ser agora, mas as minhas contrações de treinamento estão mais ritmadas e pode ser que esse final de semana o Caetano venha a nascer. E aí eu já entrei em contato com a minha doula, né, e com o médico para dizer, olha, eu sei que isso não é o trabalho de parto ainda, mas eu tô sentindo algo diferente e pode acontecer. Nisso a minha doula não estava na cidade, e o meu médico também não estava. Ele tinha acabado de viajar para visitar a filha dele, ele estava, se eu não me engano, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, mas ele disse, olha, vamos acompanhando, né, durante o dia, era um sábado, e no final da tarde eu já estarei em São Miguel, e aí, se você puder, tu vai até o hospital e a gente verifica como que você tá, né, o teu estado de saúde. Eu passei o dia inteiro, então, assim, muito nervosa, muito ansiosa, não sabia o que esperar, mas eu sabia que estava muito perto, o Caetano já estava dando sinais que poderia ser naquele dia, então eu fiquei muito nervosa, sim, até por não ter a equipe, né, ali na cidade, então a gente fica realmente ansiosa, mas deu tudo certo, então o final do dia era umas 7:30 da noite, o meu médico chegou e ele falou, pode vir para o hospital que eu tô te esperando. Então, eu vejo assim, Suiane, desculpa te interromper. Não, pode. Eu vejo assim, como que, isso é muito normal, né, porque a gente tende a confiar e acreditar naquilo que tu tá vendo. Tu tá vendo, né? Isso. Então a gente coloca as nossas, deposita a nossa confiança na doula, no médico, mas eu vejo tanto que Deus quer que a gente confie nele, né? Isso mesmo. Naquele momento, se eu tivesse confiado nele, tu estaria em paz. Eu estaria em paz, porque eu sabia que tava tudo certo. Ele ia prover as pessoas, ia sair uma doula de sei lá da onde, um médico, sei lá de uma pessoa que talvez não fosse nada disso, né? Isso mesmo, porque Deus provê. Que ele usa até a mula, a pedra, isso, né? As pessoas, é ele que faz, né? É ele que faz. Mas a gente não vê isso, né? Isso. Nós somos muito incrédulos mesmo. Muito. Então a gente tende a acreditar nos que os nossos olhos veem, né? Eles te acompanharam a gravidez toda, a minha confiança tá neles. Isso. Aí de repente Deus tira pra falar assim, vamos ver onde tá a confiança. E aí você vai ver o quanto Deus veio pra me dizer isso. Pra te treinar. Pra me treinar e naquele momento ele vem e me fala, como eu digo, ele olha nos meus olhos e diz, confia em mim. Porque eu fui então pra sala lá, pro médico me avaliar, eu já tava com 1 centímetro de dilatação, e o meu médico falou, olha, se você quiser a gente pode... Não, mas daí tu foi pro hospital? Fui pro hospital. Assim mesmo, sem o médico, sem a doula, tu foi? Não, o médico no final do dia. No final ele veio. No final do dia ele já estava na cidade, eu fui lá, e aí ele disse, vou te avaliar pra gente ver se você realmente, né, pode ser que tá entrando no trabalho de parto, vamos ver como é que tá o colo do útero e tudo mais. Então, ele fez o exame, né, o exame do toque, ele disse, tá com 1 centímetro de dilatação, o colo realmente tá mais fino, é possível que venha essa noite, mas assim, se você quiser, a gente, como é que ele falou? Induz o parto. Induz o parto. Eu disse, não, eu não quero induzir, eu quero que o Caetano escolha se vai ser hoje, que Deus vai dizer, se vai ser hoje, se realmente passar muito das 40 semanas e Deus quiser assim, a gente vai para cesariana, tá tudo certo, não tem problema, vamos deixar eles escolherem. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, você vai para casa, você pensa, e na segunda-feira, se até segunda-feira ele não nascer, você decide se você quer induzir, se você quer, o que você quer fazer. Eu disse, tudo bem, então assim a gente vai fazer. Daí ele disse, mas se prepara,
porque eu ainda tô sentindo que nessa noite ele vem. E aí eu fui para casa, minha mãe já estava em São Miguel do Oeste, porque ela tinha uma licença, ela é professora, e aí ela iria ficar de 1 a 3 meses lá em casa, de acordo com o que eu necessitasse, né? E aí nós jantamos, eu, minha mãe e meu marido, e eu fui dormir, era umas 10 da noite. Quando deu meia-noite, eu acordei... É sempre de madrugada. É sempre na madrugada. Era meia-noite num frio, agosto, tava muito frio. Eu comecei a sentir as dores, e ali, na primeira contração que eu acordei com a dor, eu já sabia que eu tava em trabalho de parto, porque a contração realmente ela é muito diferente, a dor é muito intensa. E eu acordei meu marido e disse, olha, vou ligar pra minha doula, pro médico, porque acho que agora a gente tem que ir pro hospital. E aí eu mandei mensagem pra eles e a minha doula falou, olha, coloca lá no aplicativo pra gente ver o ritmo, até pra você não ir muito cedo pro hospital e tudo mais. E aí eu fui acompanhando pelo aplicativo e realmente estava muito ritmada, muito rápido, né? E ela disse, não, vem pro hospital que a gente precisa te avaliar. Aí, então, eu e meu marido, a gente já estava com tudo pronto, porque o médico já deixou aquela esperança, né, de que podia ser. Então, a gente simplesmente pegou as coisas e fomos pro hospital. Chegando lá, a enfermeira veio, fez o exame, né? Eu já estava com 4 centímetros de dilatação, então, assim... Evoluiu de 1 para 4. Evoluiu muito rápido e eu tava com muita dor. Eu lembro, assim, meu marido, naquele momento, até o médico e a doula chegar, ele foi... um anjo, porque assim, o marido normalmente assim, não sabe muita coisa, não sabe o que fazer, mas ele veio, ele me abraçou, ele falava as palavras que eu precisava escutar para eu ficar mais calma, ele me ajudou, ele fez massagem para passar dor, então assim, ele foi maravilhoso em todos os momentos ali. E aí a doula chegou e ela disse, olha, Su, vamos pro banho porque realmente tu entrou em trabalho de parto e agora tu não volta mais pra casa, né? Porque dependendo né? Às vezes a mulher volta pra casa, né? Se tá muito, se tá devagar. Mas não, eu tinha contração uma atrás da outra, eu não tinha tempo mais de respirar. Já tava muito avançado. E ali a gente foi madrugada dentro, então eu fiquei bastante tempo no banho, na água quente. Do dia 7 pro dia 8. Do dia 6 pro dia 7, isso, pro domingo. E fiquei muito tempo na água, que a água foi o momento que mais me relaxou, né? Que passava aquela dor. E naquele frio, então, se eu saía da água, eu sentia muito frio, né? Apesar do ar tava ligado, né? O ar quentinho, o ambiente muito gostoso. E... eu fiquei bastante tempo ali, a doula vinha, me ajudava, fazia massagem, meu marido fazia massagem, a gente fez bastante exercício para que o Caetano encaixasse certinho. E aí o médico chegou, e quando o médico, eu não sei dizer que horas que ele chegou, porque a gente tá naquele momento muito, né, fora de si, que nem se diz. O médico chegou, ele me avaliou, eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Então assim, do que começou meia-noite... o Caetano nasceu 5h55 da manhã, então foi um parto muito rápido. Só que, quando o médico chegou, ele me avisou, olha, Su, o Caetano, tu tá com 8 centímetros, mas ele tá um tanto assim pra cima, a gente precisa fazer mais exercício para que ele desça, isso, ele faça o giro completo, ele esteja na posição para nascer. Dali pra frente, assim, eu não conseguia mais, eu não tinha mais tanta força, mas assim, vamos lá, fiz muito exercício, eu tava já esgotada e eu pedia pra ele, doutor, me leva pra cesárea, eu não aguento mais. E ele já tinha me falado nas consultas, ele dizia, olha, Su, toda mulher me pede pra ir pra cesárea, porque no final a dor é intensa, né? Ideia. E ele disse, mas dependendo do caso, né, se não tiver nenhuma intercorrência, se estiver tudo bem, a gente mantém. E a todo momento ele vinha, ele avaliava os batimentos do Caetano, então assim, eu tava muito bem monitorada. O Caetano estava super bem, ele estava perfeito, e o parto estava tudo certo. Ele disse, olha, não vale a pena a gente ir para cesárea, né? Ele tá bem, você tá bem e tudo mais. Chegou um certo momento que eu acredito que as contrações começaram a reduzir um pouco. Eu não lembro muito desse momento, mas assim, eu lembro do médico me falar, olha, as contrações estão reduzindo. E aí ele olhou para a doula e só falou, vamos colocar o sorinho nela. Na hora eu não sabia o que era esse soro, que depois, né, depois ele mesmo me falou. Eles colocaram então ocitocina para induzir o parto. Para fazer as contrações voltarem, né. E eu vi ele virando e ele abrindo para entrar então uma quantidade de ocitocina.
Só que o Caetano ainda não estava preparado para nascer. Ele ainda não tinha feito totalmente o giro, né? Ele não tinha feito o giro completo e tudo mais. E eu não tinha mais controle sobre o meu corpo naquele momento. Tanto que se eu fazia força, eu nem sentia, porque o corpo começou a trabalhar de uma maneira muito intensa. Eu não sentia mais... eu não conseguia mais ter controle mesmo sobre o que eu estava fazendo. E eu estava na posição que eu queria para, né, pro nascimento e tudo mais. Só que aí, como o meu corpo começou a empurrar ele, em questão, assim, eu não sei, mas eu acho que em questão de 1-2 minutos o Caetano nasceu. Quando o Caetano nasceu, eu lembro do médico tirar ele e colocar no meu peito, o Caetano, né? E pra mim, eu não consegui ver, porque aquele momento era o nascimento. Eu só olhei pro meu marido e olhei e disse, nasceu. O meu marido estava em choque, olhando, porque ele viu que eu não tinha visto. O meu filho nasceu já sem vida. E meio minuto atrás, o médico avaliou e o coraçãozinho dele estava tudo bem. O que aconteceu nesse momento? Na saída dele, e como ele não tinha feito o giro completo ainda, ele pressionou a cabecinha bem aqui em cima, na saída pélvica, né? E aí foi como se fosse um esmagamento, então faltou sangue e deu um bócio de sangue na cabecinha dele. Então, quando o doutor colocou aqui, ele já estava roxinho, estava sem vida. Não deu um segundo. A pediatra clampeou e levou. Então, assim, foi questão assim, foi tão rápido, mas para mim, o tempo parou. Parece que eu fiquei um tempo com ele ali no meu peito, sabe? Tanto que eu não vi que ele estava sem vida. Ela clampeou, levou e eu só olhava pro meu marido e dizia, nasceu, amor, nasceu, tipo, por que você tá me olhando assim? Eu não entendia, não tinha entendido. E quando eu olhei pro lado, e a doutora disse, a pediatra olhou pro médico e falou, já reanimei. Daí eu entendi que ele tinha nascido, né, sem vida. O meu marido estava muito nervoso, principalmente pelo trabalho de parto, porque ele falou, se eu pudesse ter tirado você de lá, tirado toda aquela dor, porque ele ficou bem impactado, né, com tudo que eu passei. Vem um sentimento de culpa, né? Isso, uma mistura poderia ter feito a cesárea, isso, né? Naquele momento vem tudo junto, né? Mas como ela tinha reanimado, a gente não estava entendendo muito bem. A doutora levou ele para outra sala, ela disse, eu vou fazer os procedimentos na outra sala. Então, nós ficamos ali, aquilo ficou um ambiente frio, vazio, assim, só que eu estava bem. Eu estava muito bem, assim, hoje eu vejo assim, eu lembro como se fosse hoje, como se uma luz estivesse ali, tava tudo certo. E aí a enfermeira veio, me tirou, né, depois que saiu a placenta, ela disse, vamos tomar um banho, né, vamos se preparar pra gente ir pro quarto. O médico foi lá olhar o Caetano, a princípio daí o médico disse que ele tava bem, levou o Bruno pra ir lá olhar. O Bruno ainda estava muito em êxtase, né, não sabia o que tinha acontecido, viu ele estava de olhinho aberto e tudo mais. E viu que ele estava bem, voltou ali para me ajudar e a gente foi para o quarto. Naquele momento que o Bruno viu que ele estava bem, a pediatra tirou ele de lá porque ele estava convulsionando. Ele tirou ele da sala porque logo que ela reanimou ele começou a convulsionar. E nessas convulsões, ela colocou o anticonvulsionante nele e ele não estava respondendo bem. E para não ter mais sequelas, aí ela precisou entubar ele. Então foi uma questão assim muito rápida. Eu disse... Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Na hora certa. Então, assim, através dela, através, né, da minha pediatra, Deus fez ela tirar ele no momento certo, colocar, reanimar ele, entubar, tudo no momento certo. Em São Miguel do Oeste, infelizmente, não era um hospital que tinha UTI, né, neonatal. Então, tudo que eles tinham foi suficiente, não era o ideal, mas foi suficiente para salvar a vida do Caetano, né? O tubo que foi colocado não era o mais adequado para ele, né? Tanto que a pediatra maravilhosa, eu tenho assim, verdadeiro amor por ela, tanto que ela foi uma gratidão muito grande, porque ela veio e ela disse, Su, eu entubei ele, mas eu tive que fazer uma lesão na traqueia dele porque o tubo não era adequado. Então, ela foi muito sincera. Eu disse, doutora, você salvou a vida dele. Então, assim, isso é o de menos.
Mas aí eu fui pro quarto e eu não sabia que isso tudo estava acontecendo ali ainda, né? Então eu e meu marido ficamos lá no quarto esperando a pediatra trazer ele, para nós estava tudo certo, eu já estava aguardando. E aí quando ela entrou na sala, ela entrou e disse assim, ela entrou sozinha e disse, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. A notícia, eu vou começar pela notícia ruim, eu acho que foi isso, mais ou menos isso que ela falou. Ela disse, olha, a gente conseguiu reanimar ele, porém ele convulsionou, a gente tentou dar o anticonvulsionante, ele não reagiu bem, eu precisei então entubar para que ele não tivesse mais sequelas. Então, a gente conseguiu estabilizar ele, só que a gente precisa mandar ele para outro lugar, porque ele vai precisar de uma UTI. E a notícia boa é que eu chego a me tremer, eu consegui a única vaga na UTI neonatal aqui no estado de Santa Catarina, era a última vaga, porque nós estávamos ainda no período de pandemia, então as UTIs estavam lotadas. Ela conseguiu uma única vaga no hospital em União da Vitória, que a graça de Deus, foi Deus que mandou aquela vaga, aquele hospital, aquelas pessoas que cuidaram do Caetano, porque é um hospital referência para quem, principalmente para prematuros e para os bebês que nascem com algum problema, né? É uma bênção de Deus. Então ela disse, eu consegui essa única vaga, só que eu vou precisar que vocês encontrem então, né, ambulância para levar, ou se tiver um helicóptero para ser mais rápido, até porque lá no oeste a gente tem muito buraco na estrada, né? E aí fazer esse transporte com um bebê é muito perigoso, e são 6 horas de São Miguel a União da Vitória. Então a gente tentou de tudo, tentamos o helicóptero do Arcanjo, né, e não conseguimos, e teve que ser de ambulância, mas deu tudo certo. E eu disse, e assim, ó, do momento que ela me falou isso, eu não entrei em desespero, eu não sei dizer. Eu disse, Deus agiu na minha vida, porque qualquer mãe, no nascimento do seu filho ia perguntar, por que Deus? Por que comigo? Por que tá acontecendo isso comigo? Eu não tive isso. Eu tinha uma calma, uma tranquilidade, eu chorei por não estar com ele ali, mas não foi assim, o que tá acontecendo, né? Eu tive uma gestação tão boa, nada. Todo mundo eu tinha uma colega de quarto, né, e ela olhava pra mim, tipo assim, meu Deus, você tá tão tranquila. Eu disse, Deus tá cuidando de tudo. Eu já entreguei, eu não tenho mais o que fazer, só orar, eu já entreguei. E aí eu entendi que eu precisaria ser forte naquele momento, porque eu perguntei pra pediatra, doutora, eu vou poder ir junto com ele agora na ambulância até a União da Vitória? Ela disse, olha, somente se o médico liberar, né? E aí o médico logo na sequência veio, ele disse, Su, você acabou de sair de um parto normal, né? Eu preciso que você fique pelo menos 24 horas, porque risco de hemorragia e algumas outras complicações, eu preciso te acompanhar. Mas o teu marido pode ir. E ali eu entendi que eu ia precisar ser forte, porque o meu marido já estava muito abalado emocionalmente, fisicamente também, ele estava cansado, né? Foi uma madrugada bem intensa, com tudo isso que aconteceu, e eu só pensava, Deus, esteja comigo, porque eu preciso ser forte para o meu marido entender que ele vai precisar acompanhar o Caetano, e vai precisar me deixar aqui, e eu sabia que meu marido não queria me deixar ali, e eu iria ficar com a minha mãe, estava tudo bem, mas eu preciso que ele vá, acompanhe o Caetano, e eu preciso estar bem, porque eu sei que o meu sentimento, a gente ainda tá muito ligado, né? Mãe e o bebê, depois do nascimento, também a gente ainda é muito ligado. E eu preciso estar bem para ele sentir que eu estou bem e ele, então, se nutrir do Espírito Santo ali, de tudo que eu tô sentindo, para ele, então, né, se desenvolver e sair da UTI, como eu já tava assim, eu já tinha certeza que ele iria sair. Então, meu marido foi, né, ele foi para a União da Vitória com a irmã dele, dirigiu o carro e tudo mais, e aquela noite eu passei ali, toda a equipe veio, me acompanhou, me ajudou, todo mundo veio me dar o apoio que eu precisava. Eu lembro de cada pessoa que passou lá, e todo mundo tentando dar uma palavra, né, mas nesses momentos não tem o que falar. É só orar. E eu agradeço porque
Ninguém nos conhecia em São Miguel. A gente estava 1 ano ali, mas assim, eu e meu marido, a gente sempre foi muito reservado, então ninguém nos conhecia. A partir daquele momento, todo mundo nos conhecia. E se formou uma corrente de oração tão grande, mas tão grande, assim, não só no estado, para fora. Aquilo a gente sentia chegar. E eu tinha tanta mensagem chegando no meu celular e eu, não conseguia olhar tudo, porque era muita coisa. Mas foi uma coisa incrível. Incrível quantas pessoas orando pelo Caetano, pela vida dele, pela minha vida, pela vida do meu marido. E todo mundo dizendo, Su, vai dar tudo certo. Então, Deus, mais uma vez, estava me mostrando, vai dar tudo certo. Eu tô no controle. Eu tô no controle. Aí chegou a minha consultora de amamentação e ela disse, Su, eu sei que esse não é o momento, você passou por praticamente um trauma agora, né? Mas, se possível, se você puder, vamos começar a tirar o teu leite, porque esse colostro que você tem vai ser muito importante para ele lá na UTI. E quanto antes a gente estimular a descida dele, melhor. Algumas mulheres demoram um pouco, né, para descida. Eu comecei a tirar e ela disse, nas primeiras vezes, Su, é uma gotinha e tá tudo certo, é assim mesmo. Eu tirei o meu colostro na primeira, assim, já dava o fundo da mamadeirinha. E eu mandei foto pra ela, ela disse, eu não acredito, não posso acreditar. Você acabou de passar por um trauma, normalmente demora um pouco mais. Eu disse, eu tô muito forte e eu vou produzir esse leite, eu vou levar até ele, ele tá bem e tá tudo certo. Na mesma madrugada, daí ela disse, se você conseguir, de 3 em 3 horas você acorda e então, né, tira o leite. Na madrugada eu já tava tirando mais de um dedo. No outro dia eu já tinha meia mamadeira de colostro, aquele colostro bem amarelo. E normalmente são poucos dias que você fica com esse colostro e já vem o leite mais gorduroso, né? Eu fiquei com 1 semana de leite de colostro mesmo, aquele leite bem amarelo. Porque ele precisava. Que ele precisava. Então eu fui pra UTI e aí as enfermeiras me falavam, meu Deus, não acaba esse teu colostro. É incrível, né? Que diz que a mãe produz mesmo leites, é como se fosse personalizado, né? Isso. Exatamente do que o bebê... Exatamente. É como se ele ordenasse a composição do leite, que de acordo com a necessidade dele. De acordo com a necessidade dele. Eu disse, Deus está agindo até aqui na descida do meu leite. A obra do Senhor é perfeita. É perfeita. E aquele momento eu estava incansável, assim, eu disse, eu não tinha cansaço, porque depois de um parto normal, né, fica cansada. Eu não tinha. Eu acordei de 3 em 3 horas, eu estava super bem, eu queria ir para lá. E aí, no outro dia eu fui, né, o cunhado do meu marido me levou eu e minha mãe, então, até a União da Vitória. E foi muito lindo ir para lá, assim, foi um dia ensolarado, eu estava tranquila, eu estava calma. Mas chegando na cidade aí, começou a bater aquele nervoso, aquele, sabe? Uma ansiedade. Aquela ansiedade. Mas foi tão bonito que eu cheguei lá, e eu cheguei achando que meu marido ia estar desesperado. Porque, assim, por mais que a gente tava se falando, né, a gente sabe que esse é um momento que nem todo mundo sabe lidar com as emoções. E quando eu cheguei lá, o meu marido veio com um sorriso muito grande no rosto. Ele me abraçou e ele disse, olha, eu já vi ele tá bem e ele tá curado. Fica tranquila. Aquele abraço que ele me deu, eu sinto até hoje. E quando ele disse assim, ele tá curado, que eu já tinha declarado num dia anterior, que eu já tinha falado pra todo mundo, eu disse, ele tá curado, ele tá tudo bem. E as pessoas assim, tipo, não estavam entendendo, porque sabiam da gravidade e do que ele tinha passado. E eu disse, e ter escutado do meu marido também, e com aquele abraço, eu senti aquela luz, eu disse, tá tudo certo, então. E agora dá pra... A fé é isso, né? A gente não olha pra circunstância. Não olha. Então, por isso que eu disse, o dia anterior... Os olhos da fé. No sábado que eu... não que eu duvidei, né? Mas assim, que eu queria o médico, eu queria o que eu via. E Deus disse, não, você vai precisar, e vai precisar do que você não vê, da tua fé. E eu coloquei ali a minha fé com tudo, assim. Por isso que eu digo, eu não perguntei o porquê comigo. Eu não, nenhum momento eu perguntei, será que ele vai viver? Nenhum momento. Eu sabia que ele ia viver, eu sabia que ele estava curado, eu sabia que ele não ia ter nada. Então, a minha sensação era de tranquilidade, eu não tive desespero depois do que aconteceu, né?
E aí lá, em União da Vitória, a gente foi acolhido por muitas pessoas, assim. Primeiro, a família do meu marido tem uma tia que mora lá, então a gente ficou 2 dias na casa dessa tia maravilhosa, que nos acolheu, que orava conosco, que nos alimentou. E aí depois a gente ficou sabendo, por isso que eu digo, Deus coloca a gente no lugar certo. A gente ficou sabendo de uma casa de apoio, que é Casa de Apoio Amor Fraterno, se eu não me engano. Uma casa maravilhosa, ela é, como é que eu posso dizer? Ela vive através de doação da população, da comunidade, e aí ela abriga as pessoas que estão vindo de fora e que estão no hospital, né? O hospital APMI, e eles dão alimento, é tudo de graça, você não precisa pagar nada, você não precisa se preocupar. Então você tem café da manhã, almoço, café da tarde, janta, sem pagar nada. E a gente queria pagar e eles disseram, não, ó, se depois vocês, né, quiserem fazer uma doação para nos ajudar, tá tudo certo, mas se não quiser também tá tudo certo. A gente quer que vocês estejam bem. Então assim, um acolhimento, que naquele momento você não quer pensar, ai, onde é que eu vou ficar com comida e tudo mais, né? Então assim, eu não sei explicar. Então eu e meu marido ficamos nessa casa de apoio e minha mãe ficou num hotel, porque ali eles acolhem 2 pessoas por vez, né? E quando eu fui para o hospital, então, na hora da visita, né, para ver o meu bebê, foi a coisa mais linda do mundo, porque nós entramos na sala de UTI, meu marido, assim, ó, ele tinha um sorriso no rosto que era Deus ali também. Não era dele. Não era dele. E aí nós fomos entrando e a sala da UTI normalmente é uma sala mais fria, né? A do bebê não tanto, mas é uma sala que te traz uma angústia, né? São vários bebês que estão ali. Mas eu lembro de ver o nosso bercinho, a sala inteira estava numa claridade, assim, como se tivesse um sol entrando, mas o bercinho dele estava totalmente iluminado. E quando eu cheguei perto dele, eu senti uma paz. Ele estava ali, estava entubado, né, com os olhinhos fechados, mas eu senti uma paz tão grande, Deus estava ali. E ele nos abraçou, ele abraçou eu e meu marido, e eu e meu marido começamos a conversar com o Caetano e, nossa, aquela meia hora que a gente tinha de visita, assim, ó. Portal. Foi um portal. E a gente dizendo, olha, filho, a mamãe e o papai estão aqui, a gente, né, não tá dormindo aqui contigo, mas você tá bem, tá tudo certo, e a gente vai esperar na hora que você quiser pra gente ir pra casa, né, nós vamos estar aqui com você. Mas era Deus que tava ali naquele momento. Foi a coisa mais linda e aquilo me deu mais força, mais tranquilidade, mais fé. E aí o médico, então, o pediatra veio para falar conosco e ele disse assim, olha, mãe, ele me chamava de mãezinha, né? Olha, mãezinha, né, eu já conversei com o seu marido, a gente não tem como te dizer quantos dias ele vai ficar aqui. Pode ser 1 semana, 2 semanas, meses, eu não sei, vai depender da resposta dele, mas a gente vai fazer o possível por ele. Eu lembro de eu ter olhado para ele e eu falei com tranquilidade, tá tudo bem, a gente vai aguardar. Na hora do Senhor, a gente vai aguardar. A gente sabe que ele vai sair, mas tá tudo bem, a gente vai esperar. E ele nos olhou, foi para os outros. De certo, pensou assim, acho que ela não tem noção. Isso mesmo, né? Essa é a sensação que eu tenho. Ele deve ter pensado, olha, ela não tem noção do que eles estão passando, né? Mas foi uma coisa assim, então todos os dias a gente ia para fazer essa visita às 11 da manhã e depois saíamos e mandava um boletim, né, médico para toda a família e pedíamos para a família, ó, espalhem para todo mundo, porque no final a gente sempre pedia, peçam oração, a gente não quer nada, a gente só quer oração. Não precisa mandar mensagem para mim, para o Bruno, mande entre vocês e a gente só quer oração, todo mundo na fé de Deus. E até falando na noite que eu cheguei lá, a família do meu marido foi até lá, né, porque todos moravam mais próximos, e a minha mãe estava lá também. A minha cunhada fez uma oração na frente do hospital, né, nós nos demos a mão, e ali ela também intercedeu Jesus e de uma forma tão linda, mas tão linda que ela declarou também a cura do Caetano, assim, da mesma forma eu consegui enxergar aquela luz, que Deus estava ali. Então foi uma situação atrás da outra que Deus estava me mostrando assim, ó, tá tudo bem. Ó, fica tranquila, mãe, tá tudo bem. O meu filho e o seu filho, ele vai ficar bem.
Então eu tinha muita tranquilidade e assim, ó, aquelas orações, por isso que eu disse, a oração cura. Te sustentou, né? A oração sustenta. Então, o quanto é importante a gente tá em vigília, em oração, né? Porque Deus tá ali para nós. E intercessão, né? Intercessão, isso mesmo. E foram 7 dias de UTI, entubado, mas assim, ó, em questão de 2 dias, ele saiu do respirador e foi eu não sei agora, eu sou fisioterapeuta, mas assim, eu disse, nesse momento eu nem olhava para os aparelhos, eu não sabia o que estava acontecendo. Então ele foi desentubando e foi indo para respiradores mais leves em 7 dias. O médico chegava, e daí todo dia nós chegávamos e aquele brilho, aquela coisa linda naquela UTI, assim, que amor que eu tenho por aquela UTI, um agradecimento assim, ó, sem palavras, porque eu sei, e Deus estava lá e está todos os dias para todos os bebês, e eu tenho certeza disso. E em 7 dias, então, ele foi desmamando e os médicos, olha, ele deu uma melhorada. E a gente tirou o respirador tal e colocamos para o outro, ele já está só no oxigênio. Em 7 dias, então, no dia dos pais, eu lembro que todas as mães ficavam numa salinha esperando, né, pra gente entrar. Então, ali a gente estava com o leite. Então, eu continuei lá na casa de apoio, tirando leite de madrugada, levava, né, tudo certinho pra entregar. E ali a gente ficava esperando todos os pais. E aí, quando a enfermeira abriu a porta pra gente entrar pra visita, ela disse assim, a mãezinha do Caetano pode vir aqui? E quando eu tava no final da fila, eu e meu marido. E quando eu passei, uma das mães falou assim, ixi, quando eles fazem isso, não é notícia boa. Aquilo me deu, um negócio, assim. E daí, quando eu entrei, ela fechou a porta, né? E ela disse, mãe, você vai demorar, eu vou pedir pra você e o seu marido, né, não entrarem agora, porque o Caetano desentubou. 7 dias. Ele saiu, ele desmamou do respirador. Só que a gente tá fazendo o procedimento agora, então para vocês entrarem vai demorar um pouquinho, tem problema? Aquilo me deu um alívio, um amor, assim, eu saí chorando da sala, e aí todo mundo desesperado, tipo, o que aconteceu, né? E aí eu só olhei pro meu marido, assim, quase desmaiei no colo dele, abraçando ele, eu disse, amor, nós vamos ver o Caetano, ele abriu os olhos, ele desmamou, hoje nós vamos ver o nosso filho. E aí, realmente, demorou essa meia hora, o pessoal entrou, saiu e a gente ainda estava ali, né, esperando. E quando a gente entrou, aqueles bracinhos e perninhas se mexendo no berço, assim, a coisa mais linda do mundo. E aí, eu deixei com que o Bruno pegasse ele primeiro, né, porque era Dia dos Pais, eu acho que foi o melhor presente de Dia dos Pais que ele poderia ter. Nós temos as fotos, assim, incríveis, assim, uma coisa inexplicável. E aí ele pegou no colo, se emocionou, né, e tudo mais. E aí a enfermeira disse assim, mãe, você tá preparada para amamentar? Então aquilo assim, nossa, eu senti também Deus me abraçando. No Dia dos Pais, né, o meu marido pegou, ele saiu do respirador, né, é um milagre divino, assim, ter acontecido isso, porque todo mundo que estava nos acompanhando dizia assim, principalmente médicos, né, Su, ele vai demorar para sair, porque ele teve muitas complicações. Ele teve edema cerebral, ele teve um derramamento de sangue nos 2 ventrículos, né, que é muito raro. E o médico dizia, isso é uma raridade acontecer nos 2. Pode acontecer em 1, mas nos 2 é muito raro. Ele teve alteração no coração, ele teve alteração no pulmão, ele teve tudo. Então, ele tinha muita complicação. E a gente sabia que o que podia, para ele sair dali, ele sairia e talvez, a gente sabia não, né? As pessoas, médicos, né, sabiam que para ele sair dali, ele teria muitas sequelas decorrentes do que tinha acontecido no parto. E nenhum momento eu me perguntei, nenhum momento eu pensei assim, nossa, e agora, como vai ser, né, ele vai ter sequelas. Eu sabia que ele não tinha. A cura que eu tinha visto no dia do parto era uma cura completa. Uma cura do meu filho como se aquilo não fosse dele, como se não tivesse acontecido. Então, aquele dia que ele saiu foi um momento, assim, maravilhoso, de muita alegria. A gente só chorava, aí eu amamentei ele e as enfermeiras depois vieram me dizer, Su, eu não acredito que ele pegou, porque toda mãe tem muita dificuldade, porque a amamentação não é uma coisa fácil, né? É verdade. Não é uma coisa que vem.
junto conosco. Ela é Você aprendida. aprendida. Isso mesmo. Eu não tive problema nenhum. Ele pegou, ele mamou, ele sugou, e elas diziam, eu não tô acreditando. Então, mais uma vez, Deus colocou, assim, de uma forma... Nem eu sabia, bom, era a primeira vez, eu não sabia como ia ser a amamentação, né? Eu não precisei de ajuda das enfermeiras para amamentar, porque isso é muito, é comum, Sim. a gente precisa, né? Então, tudo Deus foi colocando cada pontinho, assim, foi construindo a nossa história ali, né? E aí, então, como ele tinha desentubado, ele foi para UTI intermediária, e aí eu já podia dormir ali com ele. Então, eu saí da casa de apoio, ficava ali, dormia junto com ele, meu marido ficou na casa de apoio junto com minha mãe, que daí minha mãe entrou no meu lugar lá. E era uma felicidade, assim, eu tava... No céu. No céu, de estar ali com ele. À noite eu não dormia, ficava olhando, admirando, sabe? E todos os dias esse pediatra, aquele mesmo que ele também foi uma bênção divina, por mais que ele falou aquilo, e a gente sabe que como médico ele foi extremamente profissional, e todos os dias ele nos acompanhando, assim, eu tenho um amor e carinho muito grande, tanto eu quanto meu esposo por ele. Todos os dias, cada dia era um pediatra diferente, né? Mas todos os dias ele passava lá e ele chegava pra mim e falava pra mim, eu sou obrigada a olhar o Caetano, porque isso aqui é de Deus. Então, ele me falava, ele passou por cima da medicina, da ciência, e ele dizia, isso aqui é de Deus, Su. Eu preciso ver como é que ele tá. E aí ele dizia, olha isso. Era inexplicável. Inexplicável. No último dia que eu tava lá, que nós ficamos 13 dias ao total na UTI, né, em União da Vitória. No último dia, então, ele me chamou pra gente fazer um exame da cabeça, agora eu não lembro o nome do exame. Mas é como se fosse um ultrassom da cabeça, uma ecografia não sei dizer. Mas era uma ecografia pra ver como que tava esse edema na cabecinha dele, né? E aí eu levei ele até a sala, foi eu, ele e esse mesmo pediatra, o Dr. Cláudio, e quando ele começou a fazer, ele olhando assim... Ele não se acreditava. Ele disse, Su, a gente sabe que toda criança tem uma neuroplasticidade muito grande, então eles acabam melhorando mais fácil do que o adulto, né? Mas ele disse, olha, do jeito que tava há 13 dias atrás, isso aqui, eu não acredito, é um milagre. Ele disse, não tem mais nada, não tem líquido, não tem sangue nos ventrículos, que era para ter pelo menos um pouquinho. Ele disse, ó, um pouco fica, que é o que vai dar sequela, né? Não tem nada, o corpo reabsorveu tudo. O cérebro dele tá como se ele não tivesse tido nada, como se ele não tivesse passado por aquilo. E ele me falou, ele disse, olha, eu nunca presenciei isso na minha vida. E ele já é um médico de mais idade, né? Ele disse, como médico, eu nem poderia te dizer isso, mas isso aqui que tá na minha frente é milagre de Deus, não é da medicina. Se você acredita em Deus... A medicina não seria capaz disso. Não seria capaz de explicar. Então, assim, um milagre muito grande e muito lindo que eu tô vendo. Aquilo me deu um conforto, assim, um abraço, como se fosse um abraço de Deus, de Deus dizendo assim, minha filha, você confiou. Você entregou o Caetano nas minhas mãos e eu fiz pra ti. Foi a coisa mais incrível. E assim, todos os dias, enquanto ele estava na UTI, eu e meu marido, a gente ficou em oração direto. Na casa de apoio tinha até um altarzinho, né, que a gente podia ir lá para orar. Então, todos os dias à noite, a gente ia antes de dormir. Nós tivemos assim, ó... E claro, a corrente de oração, assim, eu sou grata até hoje a todas as pessoas que oraram por ele, porque a gente sentia chegar. Sentia. Na cidade, lá em São Miguel do Oeste, nas cidades das nossas famílias, cada uma mora numa parte, né? Então, assim, o quanto, quando a gente confia, o quanto a oração cura, entrega, porque é muito difícil. Eu sei que é muito difícil a gente entregar o nosso filho a Deus. Porque muitas vezes a gente entrega com aquela dúvida. A gente não entrega por completo. É muito difícil entregar por completo. Mas tem coisas que não cabe a nós. É só Deus. E Ele vai escolher o que é melhor para nós, né? Eu lembrei de Abraão agora, né? Quando ele é considerado o pai da fé, né? Isso. Quando Deus pediu Isaac, né? Então,
confia nele, entrega. E eu sou muito grata, assim, ó, eu olho pro Caetano hoje e a minha sensação é de ver Deus ali. Porque ele é um milagre vivo. Não tem como não ver, né? Não tem como não ver. Então, dia 20 de agosto a gente saiu, a gente foi pra casa. E a partir de lá, então, a gente começou a ir nos médicos, porque a gente precisava fazer os exames, né? E a gente ia muito tranquilo em cada médico, porque a gente já sabia que ele não teria nada. Nós começamos a fisioterapia para ele se desenvolver, e o primeiro dia da fisioterapia, tinha uma menininha lá, nós entramos na sala da fisioterapeuta e tinha uma menininha um pouquinho maior, que tinha o mesmo diagnóstico do Caetano, com algumas sequelas motoras, né? E aquilo, a fisioterapeuta me disse, olha, Su, ela tem o mesmo diagnóstico, eu não posso dizer se o Caetano vai ter ou não vai ter, o que ele vai ter, né? A gente vai acompanhar. Aquilo me impactou um pouco, mas eu e meu marido saímos e a gente se olhou e disse... Ele não vai ter nada. Deus curou. Deus curou. Ele não vai ter nada. E então, cada médico que a gente ia e nós entregávamos o diagnóstico com tudo que ele passou e olhava para o Caetano, ele disse, tá errado. Esse diagnóstico não é dele. Todos. A gente foi fazer exame de ouvido, da visão. Há pouco tempo nós fomos no cardiologista, nós fizemos... Aí há pouco tempo também nós fomos no neuro, porque não precisava. E o neuro, assim, ele nem fez exame. Ele olhou para o Caetano e ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Sabe? Então... Se você vê ele é uma criança saudável, não tem absolutamente nada, extremamente desenvolvido, precoce em tudo, tanto que eu falo para as mãezinhas assim, não compare teu filho com o meu filho, porque ele não tem 2 anos e ele fala muito, e ele canta músicas completinhas, assim, ele é precoce em tudo mesmo. Eu vejo o propósito de Deus, né, com essa vida. Para começar, para se revelar para os médicos, né, incrédulos. Para se revelar, né? Isso. E se revelar para todo mundo, assim, principalmente para nossa família, para quem não estava acreditando em Deus, sabe? Para os amigos, para quem estava perdido na fé. Eu acho que Deus aproximou muito a nossa família, não que éramos afastados de maneira nenhuma, nossa família sempre foi muito unida, tanto a minha quanto do meu marido, a gente sempre foi muito unido, mas eu acho que aproximou muito mais cada um com a sua fé em Deus, e todo mundo que conhece o Caetano, assim... não acredita. Não acredita em tudo que ele passou. Então ele é o nosso milagre, Uau. O nosso milagre mesmo, e a gente olha para ele e... Tanto que eu tinha o papel com o nome do diagnóstico, esse papel sumiu. Aquilo não era dele. Deus precisava fazer dessa forma, né? E as pessoas sempre me falam, mas, né, o que aconteceu lá? Eu disse, era para acontecer daquela forma. Deus quis que fosse assim. E eu não me sinto mal por isso. A gente só tem que... Pelo contrário, tu te sente abençoada. Abençoada. Por ter vivido. Isso, essa grande experiência. Porque viver uma experiência com Deus é grandioso, é edificante, é maravilhoso. E eu sou muito grata, até porque depois disso, se eu e meu marido já tínhamos Deus nas nossas vidas, depois disso, ele tá presente muito mais. Não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Então, assim, a gente não orava junto. Hoje a gente ora junto, todas as noites, desde quando ele nasceu, nós temos 2 orações específicas que a gente ora, e aí depois nós oramos, né, naquela intimidade, e a gente ora junto pelo nosso filho, e a gente está ensinando ele a orar também. Então, talvez a gente nem tivesse isso, né? Então, exatamente. Deus nos aproximou dele, e nos aproximou como família. Eu sou muito grata mesmo, porque ele trouxe... uma fé que eu não tinha. Eu achava que eu tinha fé, mas hoje eu vejo que a partir desse momento a minha fé é outra. Eu acredito no invisível, eu acredito sem ver, né? Essa é a fé, né? Essa é a certeza fé. Das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera, né? Isso mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fala uma frase, até que é de outra pessoa que fala que o Espírito Santo de Deus nos dá presentes, muitas vezes, em forma de sofrimento. E é verdade. E é verdade. Né? Por isso que nem todo sofrimento a gente tem que
sofrer de uma maneira assim desesperadora, né? Mas sim com os olhos da fé, Mas né? com os olhos da fé. Entender que Deus é bom o tempo todo. Isso. E tem propósito com todas as coisas, né? Independente da situação que a gente está vivendo, né? Nem sempre uma situação ruim está querendo tirar alguma coisa boa de você. Muito pelo contrário. Muito pelo Está contrário. nos querendo aperfeiçoar em Cristo. Isso mesmo. E a maternidade, assim, ó, é isso. Para mim, a maternidade é uma oportunidade que Deus nos dá de crescer como pessoa, de tirar esse egoísmo, de ter fé em Deus, porque na maternidade a gente passa por momentos, né, muito desafiadores. E eu acho que de uma entrega, né? É um doar totalmente, né? Completamente. E se você tem Deus ali e acredita que Ele vai te ajudar e que talvez de um desafio muito grande, muito intenso, você ter fé que Ele vai te edificar a partir daquilo ali, Ele realmente faz. Então, assim, a maternidade, ela é muito desafiadora, mas entrega. Entrega para Deus que Ele vai te ajudar. E aquele dia tão sofrido, Ele vem depois com uma calmaria, assim... A paz e a alegria que excede todo entendimento. Isso mesmo. Que só existe em Cristo Jesus. Que só existe em Cristo. Isso mesmo. Que lindo, né? Que lindo. Eu sou apaixonada pela nossa história, por esse milagre que Deus me deu, Sim. porque eu e meu marido, a gente foi abençoado. Abençoado. Que lindo, né? Hoje vocês têm uma intimidade com Deus, né? Um sentido muito maior, né? Isso. E um lar muito mais, como é que eu digo pra você, próximo do Senhor, onde o Caetano vai crescer nisso, né? Isso mesmo. E vai trilhar esse caminho. Então, tu pensa, não pode existir legado maior. Isso mesmo. Deus é maravilhoso. É bom o tempo todo. Que lindo, Suiane. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu posso ler uma mensagem? Claro. Eu trouxe até uma mensagem, acho que para as pessoas, sobre fé. O quanto a nossa fé... o quanto a fé é importante, né? A palavra de Deus fala, né? Que é impossível agradar a Deus sem fé. Isso mesmo. E esse é um texto de um livro que eu li lá dentro da UTI e que foi engrandecedor para mim. O livro? O livro. Como é que chama? É esse aqui, Abra Sua Mente e Seja Curado. Uau. E aí ele disse, em uma parte ele diz assim: eu tenho a fé que vê o invisível, que recebe o impossível. Fé que pode conquistar qualquer coisa. Fé que extirpa meus problemas. Fé para saber que Deus pode resolvê-los. Fé para visualizar minha liberdade. Eu tenho a fé que pode conquistar qualquer coisa. Fé que extirpa os seus problemas. Fé para saber que Deus pode resolvê-los. Fé para visualizar a sua liberdade. Eu tenho a fé que pode conquistar qualquer coisa. Fé para alcançar o inalcançável. Fé para lutar contra o imbatível. Fé para ver o invisível. Eu tenho a fé que pode conquistar qualquer coisa. Então, se a gente tem fé em Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Deus tem que estar sempre à nossa frente, né? Ele que tem que comandar a nossa vida. Não são as nossas escolhas. É o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Suiane, muito obrigada, meu anjo. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua descendência. Que seja para edificar o reino, porque tenho certeza que grandes coisas Ele vai fazer ainda. Amém. Eu que agradeço. Através da tua vida, do teu filho, do teu marido. Eu que agradeço. Que vocês possam exalar o perfume de Cristo. Amém. Amém. Né? E eu agradeço então o convite e que obrigada, meu anjo. A partir disso as pessoas comecem a sentir mais essa fé. Amém. Que a gente sente que passa por cima de tudo. Tenho certeza que a tua história vai edificar a fé de muitos. Amém. Né? Muito obrigada. E muitas mamães que podem estar passando por situações assim. Por isso mesmo. Né? E a gente tem que entender assim, ó, Ele é Deus. Né? Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele leva para Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Isso mesmo, isso mesmo. E nada pode nos separar desse amor. Não. Nem a morte, nem a vida,
Nem as tribulações, nem profundidade, nem altura, nada Nada. pode nos separar desse amor que está em Jesus. Isso. Obrigada, viu, meu amor? Muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá!